Amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 6. Na segunda já a gente vai fazer a virada. O Réveillon, ou Réveillon, ou Rei Leão, que às vezes a gente não sabe falar o Réveillon, né? Enfim, a virada do ano. Mas é interessante porque, por mais que a gente fique envolvido com tudo isso, no fundo, ano novo, só no número mesmo, né? Porque se você e eu analisarmos direitinho, o que muda? Né? Perceba como a gente acaba se envolvendo com essas coisas e a gente acha que simplesmente por mudar de 2018 para 2019, alguma coisa diferente vai acontecer na nossa vida. E há aqueles não crentes, e talvez alguns crentes, que Deus tenha misericórdia, que são supersticiosos ao ponto de usarem roupas de cores diferentes, amarelo para sei lá o que, branco para não sei o que, colocar semente de romã na carteira para atrair dinheiro, comer lentilha na virada da noite, e as mandingas vão afora aí, né? Pior que tem uns crentes que fazem essas coisas ainda, né? Não é superstição, mas é que, né? Agora, o que há de novo, né? O que há de diferente simplesmente na mudança desse número? Mas, de alguma forma, a gente acaba sendo envolvido por isso e a gente começa a achar que realmente a virada do ano vai nos trazer alguma coisa nova. E esse novo, ele é uma incógnita, né? Nós não sabemos o que vai acontecer em 2019. E o livro de Tiago vai dizer assim, que nós não deveríamos dizer amanhã nós vamos fazer isso ou aquilo. Lá em Tiago capítulo 4. Porque nós não sabemos se vai haver o dia de amanhã. E a Bíblia diz que a nossa vida é como uma névoa que hoje existe e amanhã já não existe mais. Que dirá a gente fazer planos para o ano, né? É claro que nós precisamos planejar, nós precisamos nos organizar, isso não há erro e pecado nenhum nisso. O erro é quando a gente começa a ficar preocupado com o futuro. E o texto que eu quero compartilhar nessa noite fala disso. Fala dessa incerteza sobre o dia de amanhã, que muitas vezes gera um sentimento em nós, um sentimento que não é bom, um sentimento que só estraga, que só traz o mal para a nossa vida. E o texto diz assim, Mateus 6, verso 25. Por isso eu vos digo, Jesus está dizendo, não fiquem ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, e amanhã é jogada no forno, quanto mais a nós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema ou o seu mal. E como eu estava falando,
Quando a gente começa a pensar em 2019, e de repente a gente imaginar que nós estamos aí na transição de um governo, e de repente a gente imaginar toda essa questão do dólar, e a gente começa a olhar para a nossa cidade, e a gente começa a olhar ao redor o desemprego, e a gente começa a olhar para todas as circunstâncias que nos cercam, e começa a ver um sentimento aqui dentro dizendo: puxa vida, o que vai acontecer? Como será o ano de 2019? E aí aparecem aqueles gurus na TV e na internet fazendo seus prognósticos, e se não for bom vai ser ruim. É mais ou menos assim os prognósticos que eles fazem, né? Se não for ruim vai ser bom, se não chover vai fazer sol. E a gente meio que acredita até nisso, né? O fato é que a gente não sabe o que vai acontecer nem amanhã. A gente faz planos, a gente diz amanhã, por exemplo, eu estou planejando amanhã ficar em casa, né? Acordar pela manhã, tomar aquele café gostoso, depois almoçar, depois, né? Você faz aí seu planejamento, mas não sabemos. Pode ser que essa noite o Senhor resolva me levar. Credo, pastor, tem gente que até se benze, né? Mas é realidade, irmãos. A Bíblia diz que nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Que dirá no ano? E sabe, o maior problema, o que causa a ansiedade muitas vezes no nosso coração, é justamente porque a gente não tem controle sobre isso. Nós não temos o controle sobre o que vai acontecer no ano de 2019, nem tampouco sobre o que vai acontecer no dia de amanhã. E como a gente muitas vezes não tem controle sobre algumas situações, isso gera uma ansiedade em nós. A gente fica pensando: puxa, eu queria saber, eu queria resolver, eu queria dar um jeito nisso. E aí começa a haver uma preocupação. E a ansiedade no grego, a palavra ansiedade no grego, ela significa puxar para várias direções. Sabe? A tua fé quer puxar você para cá, dizer: não, Deus está no controle, tudo vai dar certo, o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E aí você olha lá o dólar que sobe, dólar que desce, o desemprego, a doença, o exame que você tem que fazer. Daí você fala assim: puxa, mas pode ser que aconteça isso aqui também. Daí a tua fé de novo vem, e você fica sendo puxado de um lado para o outro, e vai gerando um sentimento de ansiedade dentro do nosso coração, porque a gente não tem controle. E a gente acha que a ansiedade, irmãos, é uma doença desse século, desse tempo. Mas perceba, Jesus há mais de 2000 anos atrás, ele já falava de ansiedade para as pessoas. E ele, num dos primeiros sermões que ele faz, ou melhor, no primeiro sermão que ele prega, ele fala sobre isso. Porque já aquelas pessoas tinham preocupações com o cotidiano, parecidas com a minha e com a sua. Preocupações do tipo: será que vai ter comida? Será que vai ter bebida? Será que nós vamos estar protegidos de alguma forma? Porque é esse tipo de preocupação que muitas vezes nos aflige. E o mais tremendo é que Jesus garante que se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, não vai faltar comida, não vai faltar o que nós bebermos, e não vai faltar proteção, porque a vestimenta aqui é no sentido de proteger, de proteção. Esses três itens que são de fato essenciais para a nossa vida, Deus está garantindo que isso não vai faltar se você e eu colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe por que nós ficamos tão ansiosos? Não é nem por isso aqui. Eu tenho certeza que lá no seu armário, se você é daquele parecido comigo que gosta de armazenar comida, não só aqui, mas lá no armário, deve ter um pacote de arroz, deve ter um pacote de feijão, na sua geladeira deve ter carne, ovo, na sua horta deve ter alguma coisa lá que dê para comer. Então, eu imagino, nós moramos num país com muita água, nós não temos tantos problemas de segurança comparando com outros países. Então talvez a tua preocupação e a minha nem seja com relação a comida, bebida e proteção. E sabe o que acontece conosco? É que a gente começa a ir além disso muitas vezes, sem a direção de Deus. E é isso que muitas vezes começa a gerar ansiedade, porque a gente não tem contentamento com as coisas.
A gente olha para o nosso sofá e diz assim: eu preciso de um sofá novo. Mas o teu sofá está ótimo, mas você quer um sofá novo. E aí você já começa a pesquisar o sofá novo, a cor, o jeito. E você já nem pode comprar, mas você diz: mas eu só vou olhar. Olhar não paga. Mas aí você começa a olhar. Daí você começa a dizer assim: puxa vida, mas eu trabalho tanto e não consigo nem comprar um sofá. Aí vai gerando uma insatisfação dentro de você. E ali começa a haver um sentimento de ingratidão, de incontentamento. Aí você fala: quer saber, eu vou comprar um sofá, mesmo que eu não possa, depois eu dou um jeito. Aí você vai e compra o sofá. Aí você dá um jeito lá, você começa a pagar o sofá. Depois você quer trocar o carro. Depois você quer comprar a roupa. Então a gente começa a buscar coisas que não são essenciais para a nossa vida. E essas coisas supérfluas, poderíamos dizer assim, é que na maioria das vezes vai gerar essa ansiedade no nosso coração. Porque a comida, a bebida e a vestimenta, Deus nos garante. E se nós colocarmos o reino em primeiro lugar, não há por que se preocupar. Então, o que vai acontecer em 2019, irmãos? Não sei. Eu vou colocar o reino em primeiro lugar na minha vida, na minha casa e na minha família. E eu vou deixar que Deus cuide de tudo lá. Eu não vou ficar tentando resolver as coisas do meu jeito. Eu não vou ficar tentando dar um jeito na situação sem esperar que Deus haja. Como que a gente pode vencer a ansiedade? Em Filipenses, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá. Há uma receita do apóstolo Paulo para nós de como nós podemos vencer a ansiedade. E talvez você seja alguém que esteja preocupado com o dia de amanhã, com o ano que vem, com o ano novo. Então essa é a receita para que você pare de se preocupar e para que você passe a confiar mais em Deus. Filipenses 4, verso 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é para ficar ansioso com o exame que você tem que fazer, com a prova que você não foi bem da faculdade, com a matéria que você ficou, com o relacionamento que você tem, com o trabalho, com as dívidas. Não é para ficar ansioso por nada. Não andem ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. É interessante porque quando a gente lê esse texto escrito pelo apóstolo Paulo, essa carta enviada pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, não andeis ansiosos, parece que a gente tem a sensação que aqui é alguém que está escrevendo, e eu sempre digo que parece que quando a gente lê esse texto, parece que o apóstolo Paulo estava sentado assim na praia, com um saldo maravilhoso na sua conta bancária, gozando de muita saúde, a família melhor ainda, tudo ótimo. Porque a gente só consegue imaginar que a gente vai conseguir ter paz se for assim. Se tiver dinheiro no banco, se tiver todo mundo bem de saúde, né? O ter. Então quando a gente lê o apóstolo Paulo dizendo que é para a gente não andar ansioso, não ficar ansioso, dá essa impressão que é alguém que está com a vida, ou como nós gostamos de dizer, com o burro amarrado na sombra. Mas é importante lembrar que quando o apóstolo Paulo escreve isso, para nós não ficarmos ansiosos e para os irmãos filipenses não ficarem ansiosos, ele estava preso. Estava preso. As igrejas que ele tinha plantado, ele não sabia como estavam, a não ser pelas notícias que chegavam, e muitas delas estavam enfrentando problemas. Então a situação do apóstolo Paulo
não era tão confortável assim, não era tão boa quanto a gente pode imaginar que era. Mas mesmo estando preso, mesmo sabendo que as igrejas que ele tinha plantado, que todo o trabalho que ele tinha feito, estava tendo problema, a esperança dele estava em Deus. Ele confiava no Deus da paz. É isso que ele diz no versículo 9: o Deus de paz estará convosco. Sabe, não é só ter a paz de Deus, é ter o Deus da paz. A gente quer a paz de Deus, a gente quer levar a paz de Deus para nossa casa, mas mais importante que levar a paz de Deus é levar o Deus da paz. E ele está dizendo assim: não fique preocupado, se você tiver o Deus da paz na sua vida, não há por que você se preocupar, não há por que você ter medo do dia de amanhã. E a receita que ele passa para nós, para a gente não ficar ansioso, porque não adianta dizer para uma pessoa que está ansiosa, dizer assim: para de ficar ansioso. Ela vai ficar mais ansiosa ainda. A mesma coisa dizer para uma pessoa assim: para de ficar com raiva. Eu não quero parar de ficar com raiva, eu quero ter raiva. A gente precisa dar o caminho de como parar de ficar ansioso. Então ele diz: não ande ansioso por nada. Mas como que eu posso fazer isso? E ele diz: antes de você ficar ansioso, os vossos pedidos sejam plenamente conhecidos diante de Deus. Sabe por quê? Porque a gente fica ansioso na maioria das vezes por coisas que nem aconteceram e talvez nem vão acontecer. Dizem pesquisas que mais de 70% daquilo que nos preocupa nem sequer vai acontecer. Olha, 70% é muita coisa. Então a gente se preocupa pelo dia de amanhã, a gente se preocupa com uma série de coisas que podem nem vir a acontecer. E aí ele diz assim que antes da gente se preocupar com isso, a gente tem que ir para a presença de Deus e colocar diante dele tudo que está no nosso coração. Tudo. Plenamente conhecido. Que você coloque diante de Deus todas as suas preocupações. Mas sabe qual é o problema? A gente tem falado disso aqui na igreja. Que a gente fica meio robótico diante de Deus. A gente está na presença do Senhor, Ele está ali como quem diz assim: e aí, meu filho, o que está acontecendo? Mas a gente não quer falar. E eu tenho dito aqui na igreja que quando você vai no médico, eu duvido alguém que aqui vai no médico e que o médico, a hora que você entra pela porta, diz assim: Camila, você tem um problema nas costas, o teu problema te acompanha desde tanto tempo, você precisa tomar remédio de tantas horas. Não. Você vai ter que sentar na frente desse médico e ele vai dizer o que está acontecendo. E você vai ter que dizer para esse médico o que está acontecendo, porque senão ele não vai fazer o diagnóstico. Aí ele vai te examinar e vai dar o diagnóstico, mas você vai ter que dizer para ele o que está acontecendo. Mas a gente vem para a presença de Deus e fica calado assim, ó. Está diante de Deus, aquele que pode mudar a nossa situação, aquele que pode mudar a nossa vida. Ah, Deus sabe. Deus sabe. Claro que sabe, mas Ele quer que você diga. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que falar para Ele tudo que nós estamos sentindo e pensando. Então esse é o primeiro passo. É ter uma conversa sincera e franca com Deus sobre tudo que está passando no nosso coração. Se a gente está com medo do dia de amanhã, a gente diz: Senhor, eu estou com medo danado, o dinheiro acabou, a situação é essa. Sabe? E derramar diante do Senhor todas as nossas queixas. Eu estou preocupado, Senhor, eu estou angustiado. Então, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica e ação de graças. Nós cantamos tantos louvores hoje aqui que falava de ação de graça, e eu lamento porque eu vi uma igreja muito indiferente aos louvores. Ah, pastor, mas eu não conheço a letra. Ah, não sei, balance a mão então, faz alguma coisa diante desse Deus que faz tanto na tua vida, te permitiu estar aqui nessa noite. Sabe, a gente tem tanto motivo para agradecer. A gente vibra pelo time de futebol, a gente vibra com as conquistas nossas e dos nossos filhos, das pessoas ao nosso redor, mas quando a gente está diante de Deus para agradecer a Deus, a gente fica assim, sem saber o que fazer. Puxa, se eu erguer minha mão, o irmão vai ficar olhando. Ação de graça, gratidão, expressar essa gratidão. É isso que Paulo está dizendo que a gente tem que fazer. Não é só pedir, mas é agradecer também.
Então, para não andar ansioso, colocar diante do Senhor tudo aquilo que está no nosso coração, ser grato a Deus. E ele diz: e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Quando a gente tem uma vida de oração, você vai para a presença do Senhor, você está angustiado, você está aflito, você dobra teu joelho ali, você fala com Deus, e é incrível, porque quando você levanta dali, o Senhor tira aquele peso. E se Ele não tirar, você volta lá, ajoelha de novo e ora de novo. E sabe, às vezes Deus não vai responder na primeira oração, porque Ele quer se relacionar conosco. Ele quer que a gente se relacione com Ele mais. E por isso que às vezes Deus permite não responder na primeira, para que a gente volte lá e converse mais um pouco com Ele, a gente comece a abrir mais para Ele. Então quando a gente vai para a presença do Senhor, essa paz vem. E a preocupação então é substituída pela paz que excede o entendimento. Paz que excede o entendimento. E aí diz assim que para a gente vencer a ansiedade, o verso 8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, nisso pensai. A gente tem que ocupar a nossa mente com aquilo que vem de Deus. A gente está ansioso, daí a gente vai para os sites aí, a gente começa a ver aquelas coisas, ouvir os prognósticos, a ler as notícias, só vai aumentar a ansiedade. Mas se a gente abrir a palavra do Senhor e deixar que a palavra venha ao nosso encontro, e permitir que a palavra entre na nossa mente, entre no nosso coração, é tremendo, irmãos. O Senhor vai substituindo, o Senhor vai trocando aquela angústia, aquela ansiedade por discernimento. Discernimento. Então quando você está ansioso, angustiado, ore, seja grato, se alimente da palavra. Puxa, pastor, eu sou ruim para ler. Então põe uma pregação para ouvir, põe um louvor para você ouvir, sabe, escolha um bom pregador. Nós temos as pregações aqui da igreja gravadas no YouTube. Existem tantos pregadores bons por aí, você pode colocar lá hoje no seu celular, em casa, na rádio. Existe uma rádio que é pregação aí no dia inteiro, chamada BBN. É maravilhoso, irmãos. A gente se alimenta de tanta porcaria, e aí a gente continua angustiado, continua preocupado. Por quê? Porque aquilo está sendo alimentado dentro do nosso coração. Mas quando eu me alimento da palavra, o Senhor vai dando discernimento, o Senhor vai dando clareza da situação, e Ele vai mudando aquilo que a gente está pensando. Então, para vencer a ansiedade, oração, gratidão e se alimentar da palavra do Senhor. E em último lugar, ele dá um conselho para os filipenses. Ele diz: o que vocês aprenderam, o que vocês ouviram de mim, vocês devem praticar. Então, irmãos, não basta nós estarmos aqui nessa noite e o Espírito Santo estar revelando a nós como a gente vence a ansiedade, mas a gente chegar em casa e ignorar tudo que Ele falou para a gente aqui. Amanhã, no primeiro pico de ansiedade, a gente se desesperar, começar a arrancar o cabelo, começar a brigar com todo mundo ao nosso redor, que é isso que a gente faz. A gente começa a despejar o lixo da nossa vida nos outros. A gente vai permitindo que aquele sentimento de angústia vá tomando conta, a gente vai preocupando os outros com aquilo, e a gente esquece de tudo que a gente ouviu hoje aqui. Então não vai resolver. Agora, se nós praticarmos a oração, a gratidão a Deus, se alimentar com a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, Ele vai encher o nosso coração de uma paz que excede o entendimento. Então não se preocupe com o ano de 2019, se preocupe com hoje, porque a ansiedade nossa com o dia de amanhã só estraga o hoje. A gente está com a nossa família, com os nossos filhos, a gente está preocupado com o dia de amanhã. Não, viva o hoje, viva o agora, com sua esposa, com sua namorada, com a pessoa que você está, com seus irmãos, com seus amigos. Viva o hoje. Deixa o dia de amanhã para pensar amanhã. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas se você for como eu, em algum momento da sua vida, você
é ansioso com alguma situação. Isso acho que está em todo ser humano. Infelizmente se torna uma coisa natural a gente ficar preocupado com o dia de amanhã. E por isso que eu creio que essa palavra ela vem de encontro a todos nós. E eu queria convidar você a orar comigo agora. E a gente vai colocar diante do Senhor as nossas preocupações, aquilo que angustia o meu e o seu coração. Se você puder ficar de pé, lembre-se do que eu falei. Você está diante do médico, do Senhor dos Senhores, daquele que pode mudar a tua situação, mudar a sua vida. Por isso eu vou convidar você a fechar seu olho agora, para que você, por um tempo, possa ficar a sós com Deus, mesmo estando cercado de gente. Para que você fique a sós com Deus. E se há alguma coisa que te preocupa aqui nessa noite, alguma tristeza no seu coração, algum sentimento angustiante, coloque diante do Senhor, diga para Ele o que está acontecendo. Fale tudo que você está sentindo. Se você está feliz, está alegre, amém. Agradeça a Ele. Se você está triste, preocupado, angustiado, diga para Ele. Sabe, fale, ó Senhor, lá na minha casa está acontecendo tanta coisa. Eu queria tanto que fosse diferente, mas eu não sei nem por onde começar. Eu preciso de milagre, Senhor, eu preciso da Tua ajuda. E essa oração só você pode fazer. Porque é você e Deus que conhece a sua luta, seu problema. E não saia daqui sem falar com Ele, sem colocar diante dEle a tua ansiedade, a tua preocupação. E permita que o Senhor nessa noite troque a tua ansiedade pela paz, a paz que excede o entendimento. Diga, Senhor, eu quero essa paz, eu quero confiar, eu quero descansar em Ti, Senhor. Eu não quero ter medo de amanhã, de 2019. Eu só quero confiar e descansar em Ti. Pai querido, olha para esses irmãos que, assim como eu, em alguns momentos, ó Deus, ficam preocupados, angustiados com situações que acontecem e por coisas que nem aconteceram, mas que nos ameaçam, Senhor. E faz com que a gente esqueça que nós servimos um Deus tão poderoso, tão grande. Ó Deus, a Tua palavra diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E quantos milagres o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem provido tudo que nós precisamos, o Senhor não tem deixado nada faltar. Nós temos tantos motivos para Te agradecer e para lembrar que o Senhor continua cuidando de nós. Nós temos tantos testemunhos pessoais na nossa vida, de momentos em que a gente achou que ia faltar, que não ia ter jeito, e o Senhor proveu, o Senhor cuidou, o Senhor abriu a porta. Por isso nos perdoa, Senhor Deus, por muitas vezes ficarmos tão angustiados e preocupados com coisas tão pequenas. É claro, Senhor, que o dia de amanhã ele é incerto, e por isso que nós queremos consagrar ele ao Senhor. A nossa vida está nas Tuas mãos. Nós queremos colocar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, Senhor Deus, em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa casa. O Teu reino e a Tua justiça, Senhor, em primeiro lugar. Ó Deus, sonda cada coração aqui nessa noite. O Senhor sabe exatamente o que acontece na casa de cada um, na vida de cada um. O Senhor é o Deus da paz. Derrama agora paz a esse coração angustiado e preocupado, Senhor. E essa pessoa que está falando contigo, Senhor Deus, não permita que ela saia daqui levando sua angústia, sua ansiedade, sua preocupação, mas que ela saia daqui renovada, Senhor Deus, sabendo que o Senhor está com ela e que o Senhor vai cuidar de todos os detalhes da vida dela. Senhor,
tira a ansiedade, tira a preocupação e nos dá essa paz que excede o entendimento, Senhor Deus. Nós confiamos que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, Senhor Deus. Deus, nós colocamos diante do Senhor essa semana, colocamos o ano de 2019 que está iniciando, Senhor Deus. Cada dia nosso, Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti e declaramos que precisamos, necessitamos da Tua direção, da Tua graça e misericórdia sobre nós, porque não sabemos andar por nós mesmos, Senhor, e nem queremos. Nós queremos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione, Pai. Abençoa Teu povo que aqui chegou, e que a Tua graça, que o Teu grande e infinito amor e a doce consolação do Espírito seja com cada um de nós, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e uma excelente semana para você.